O uso da lei Magnitsky, criada originalmente para punir terroristas, criminosos e, enfim, pessoas que atentam contra os direitos humanos. Bora, rapaziada, então hoje o vídeo é vendo a lei Magnitsky e o que está ocorrendo no antigo Twitter, no X. Essa notícia, beleza, rapaziada? Foi feito ontem, então tamo junto e partiu. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar duas ou três grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine... Pensando aqui o X, né? Antigo Twitter, na parte da tarde, os mais comentados, e tava toda a treta que tá dando a lei Magnitsky. Isso, né? E o pessoal perguntando se funcionava ou não no Brasil, como é que tava sendo, né? Então, rapaziada, separei aqui, ó, os principais e os mais recentes. A gente vai ler um pouco pra ver o que o pessoal tá falando, né? Vamos embora. O que acontece se bancos acatarem decisão de Flávio Dino? Pra quem não sabe, né, rapaziada, Flávio Dino disse que as leis de outros países não funcionam no Brasil. Então eles fizeram a lei Magnitsky não valer, né? Mas estão dizendo que ele voltou atrás. Vamos embora. Cerca de 2 semanas, o vídeo do advogado Davi Arão, explicando didaticamente o funcionamento da lei, finalizou. E esse trecho específico está bem propício para ser postado hoje, depois da canetada do Flávio Dino. Então... vamos ver, não, 7 minutos não, né, rapaz? Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias... Que país não tentou fazer, hein, Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como... olha que filhas da mãe, se fosse uma rapaz. guerra em 2 frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. Aplicam as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de sancionado. Também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. E aí faz como? Morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico. Mas e aí faz como, rapaziada? Porque se os bancos ficam isolados, a grana para de entrar. E como é que ele explica isso? O apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 70% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever os bancos exatamente aqui, né? como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura
Ah, não, aí tá de pegadinha, aí é A loucura. tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A internet bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reservas. Mas aí o que eu fico me perguntando é o seguinte: se acontece tudo isso, não tem suporte das empresas chinesas para trazer tudo para cá, né? Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, Certo, pegam tudo. revisão de origem de fundos, auditoria de Faz anti-lavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Aí, Do dia embaçou para noite, tudo. o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tipo Aí já pega o alerta, né? Já fica primeiro de em advertência. em Bancos espécie internacionais já. ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, difícil. 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações Tem grana. realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos A União Europeia ali se cagou com as dela, né? Peidou com a sanção dela. criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que compra commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. Que Exatamente. sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial. Ninguém mais quer se do envolver dia pra daí, né? noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E Perfeitamente. 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyds de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. Que loucura, rapaziada. Então aí a gente já começou o vídeo daquele jeito, né? Não podendo acontecer isso caso o Dino mantesse, né? Caso mantesse a sua decisão. E aí depois embaixo tem aqui, né? Flávio Dino arregou, voltou atrás e reconhece a soberania americana a respeito da aplicação da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Ministros da Suprema Corte passam vergonha de escala mundial. Vamos ver os comentários, há 2 horas atrás, naquele vídeo tem 18. Grok é verdade, o Grok não respondeu, esse tipo de postagem não ajuda em nada. Eu também estava apoiando a decisão do Flávio Dino, lógico que seria a luz do fim do mundo para ser o indicado. Moraes, trata-se de outro PR, meu digo, que assumiu o cargo. Então, vamos ver com vocês, Steven Levitsky, professor de Harvard, um dos cientistas políticos da atualidade, afirmando a
ilegibilidade da aplicação da lei. É claro que para você, a dona Dirce do Salão e seu primo estagiário de direito do Fórum Soberania é que estão certos. Nós vimos agora o uso da lei Magnitsky, criada originalmente para punir terroristas, criminosos e, enfim, pessoas que atentam contra os direitos humanos, usada contra um magistrado brasileiro. Existe a ameaça de que esse instrumento volte a ser usado contra outros integrantes da nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal. Existe uma possibilidade da Suprema Corte norte-americana intervir nisso e entender que existe um instrumento legal sendo usado de forma deturpada? Yeah, you're right that the legal instrument is being used in the wrong way. This is a law or a mechanism that is designed for terrorists. And Alexandre de Moraes is many things. He é muita coisa assim. Opa. is not a terrorist, and he is not a threat to the national security of the United States. So clearly, unambiguously, this law is being misapplied. That's very typical of the Trump administration. The Trump administration is abusing laws across the country, domestically and internationally. In immigration law, it is declaring national emergencies where there are no emergencies. It is beginning or threatening to deploy army troops to put down protest, declaring emergencies where there are no emergencies. So the abuse of the law under basically false pretexts então por isso não teria? is very common in this administration, is very likely to continue, and it's unfortunate that the Brazilian Supreme Court was a victim of that. Harvard is also a victim of that. Verdade. I doubt that the Supreme Court will intervene on this. The reason is that the Supreme Court, especially this conservative majority, it's very, very different. It's much more cautious than the Brazilian Supreme Court. To strike down the Trump administration's use of this law, it would have to declare that the administration is lying about the problem, or that is misdiagnosing. E não fazem sobre isso, né? Não fala nada. The problem. It's declaring an emergency or declaring a threat where a threat does not exist. This Supreme Court will never set the precedent of allowing the Supreme Court to say to the executive branch that it is misdiagnosing a problem. That, I think this Supreme Court views that as overstepping its bounds. So I'd be very... Flávio Dino decidiu que é proibido cumprir a lei Magnitsky no Brasil. De modo ficam vedadas imposições, restrições de direitos e atribuições de correções executadas por pessoas jurídicas instituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e missão no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação do mercado brasileiro decorrente de determinações constantes e atos unilaterais estrangeiros, disse Dino, rapaz. Os Estados Unidos estão implorando para a Casa Branca negociar com o Brasil. O motivo, eles não aguentam mais as taxas do Trump e têm medo de perder um ótimo fornecedor como o Brasil para a China. Grande dia, espero. Vamos lá. Olha, vocês estão falando aí da questão do tarifaço? Pois é, segue a tentativa de negociação. Grandes empresas e associações do setor privado nos Estados Unidos levaram ao escritório de representação comercial da Casa Branca uma série de pedidos de isenções no tarifaço aplicado por Donald Trump contra o Brasil. Aí, rapaziada, então o pessoal tá pedindo para dar uma aliviada na loucura do homem. Estão pedindo para dar uma aliviada na loucura do homem. Será que Flávio Dino crê que aí só valeu para os sancionados no Irã, Cuba, por exemplo? Esse grande mestre aqui, idiota. Após ditadores desses países aceitarem essa aplicação, meu Deus, esse juízo de uma hora da coisa. Eles dizem que cores estrangeiras não pode anular. A embaixada americana chamou o ministro Alexandre de Moraes de tóxico. Reforçou a validade das sanções financeiras aplicadas pelo governo americano. A declaração foi uma resposta à decisão do ministro Flávio Dino, que impediu bancos brasileiros de cumprir decisões de outros países. Reportagem de Luciana Amaral. Flávio Dino não cita diretamente a lei Magnitsky. Que loucura, rapaziada. O bicho tá pegando aqui, não tá fácil, hein? A gente viu do Dino. Agora, então, rapaziada, os mais recentes, né? Os mais recentes que a gente tá vendo. A lei Magnitsky, né, rapaziada? É um grande vocab. Começa a repercussão internacional sobre a lei e suas implicações. Ações financeiras brasileiras caem devido a temores sobre sanções impostas a Magnitsky.
O editor-chefe da Fórum, Renato Rovai, comenta entrevista com Steven Levitsky, que a gente viu anteriormente, né, rapaziada? Autor de como as democracias morrem, sobre o governo Trump estar usando a lei Magnitsky de forma equivocada e arbitrária, rapaziada. E antidemocrata. E ontem o autor da Quando as Democracias Morrem, Steven Levitsky, ele esteve no Roda Viva e perguntado sobre a lei, né, Magnitsky, ele disse claramente, ela está sendo usada de uma maneira absolutamente arbitrária e antidemocrática. E perfeitamente, a gente viu isso aqui, né, rapaziada? Essa lei foi criada para terroristas. O Alexandre de Moraes pode ser tudo, menos... Exatamente, concordo. Então, não faz o menor sentido utilizar uma lei criada para coibir terrorismo internacional contra um juiz de um outro estado soberano. Perfeitamente, rapaziada. Acredito que é nisso aí, cada um cuida do seu. Vamos ali, ó. Cliente do Banco Itaú liga para a ouvidoria para saber a posição sobre a lei Magnitsky. Meu Deus, não acredito, cara. 3 minutos. Ô Edna, fala com o John, tudo bem? Eu gostaria de tirar uma dúvida aqui. Você poderia me ajudar? Claro, Sr. John, em que eu posso ajudar? É o seguinte, diante das situações que a gente tem visto aí, o desdobramento, preocupado porque eu tenho bandeiras de cartões Visa, Mastercard, cartão de crédito, cartão de débito, né? Recebo remessas também do exterior através do meu canal no YouTube, né? Tanto do Google quanto do YouTube, que repassam essas remessas em dólares, né, pra gente. Então, eu fico preocupado como cliente, né? A respeito dessa situação, se vocês têm alguma posição até para acalmar os mercados, os clientes de vocês, concernente à lei global, né? Se vocês vão estar obedecendo ao Tesouro Americano nesse sentido. Então, Ué, eu acho que ele ligou mais pra querer lacrar do que querer saber o que eles iam fazer. Posição até pra gente ter uma certa segurança, né? Em continuar com as operações do banco, continuar com nossos recebimentos no banco, né? Então, se vocês puderem... Não usem meu banco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já teve alguma publicação específica aqui na institucional referente a esse assunto. Só um instante, por favor. Tá ok, querido. Fica no teu aguardo. 10 minutos depois. Ele percebe aí que a instituição ela está ali avaliando internamente, né, se já teve alguma informação oficial, porque realmente o funcionário não pode dar uma informação assim de tão grande relevância que é a lei Magnitsky, né, visto que o Bradesco aí deu uma informação por meio do seu presidente, né, em uma aparição ali pública, né, diante ali de investidores, né, numa conferência ali do banco, né. Muito obrigada por aguardar, desculpe a demora. Olha, eu verifiquei aqui internamente e até o momento, tá, não teve nenhum posicionamento público óbvio que não. Da instituição Itaú em relação à lei Magnitsky, tá? Porém, ali fazendo opções binárias ali no fundo. Como, né, o senhor sabe, é uma lei assim dos Estados Unidos. Opções binárias e grupo Telegram, hein? Grupo Telegram. Brasileiros específicos, né? Quando os Estados Unidos decidem aplicar, né, a sanção para algum brasileiro específico, mas assim, não é algo que vai, né, impactar diretamente assim, todos os brasileiros, tá? Certo, é isso aí mesmo. Por enquanto não teve nenhum posicionamento, com certeza, assim, se tiver, né, algo com relação ao Itaú, né, o Itaú vai se posicionar também, mas o senhor fica tranquilo, porque assim, é um banco, né, seguro, um banco que dá essa segurança para o senhor, então as operações podem ser feitas normalmente, tá? Sim, até porque também vocês têm essa presença internacional, né, então a minha preocupação concernente a isso, o risco do sistema SWIFT, né, vocês poderem ser impedidos por conta da não aplicação da sanção, etc, entendeu? Em determinada pessoa no país, aí é isso que causa a minha preocupação. Opções binárias, grupo Telegram, hein? Aí não dá. Do Tesouro Americano, né, abrir até sanções secundárias, né, contra instituições brasileiras. Né? Então, eu entendo. Assim, isso que me causa... Eu entendo, só para de falar. É uma instituição consolidada, né? Então, se eventualmente... Para de falar. É para um CPF específico, né? Não é para todos os clientes da instituição. Mas, assim, se tiver qualquer novidade em relação Meu Deus. o banco trabalha com transparência também, né? E a gente dispõe dos clientes, né? Também dispõe de toda a segurança. E te avisa, tá, ô malucão? Junto com o Conselho Monetário, né? O banco, então não tem porque assim, o senhor se preocupar com relação a isso nesse momento, tá? Tá, eu poderia passar então essa informação também aos meus telespectadores no meu canal, a respeito do que vocês estão informando, né? Para acalmar até os mercados, acalmar até os clientes. Vocês não vão fazer nada sobre a lei? Clientes como eu, do Banco Itaú. Soberania americana? Assim, porque realmente não é uma preocupação interna hoje, tá? Porque se fosse realmente a gente já, né, como funcionários, ouvidoria, a gente já estaria todos notificados, né? Então acho que com certeza vocês devem aí acatar a legislação americana, visto que utilizam também os sistemas, né? As bandeiras, né? Vamos lá. Rússia, China,
Turquia e Bulgária tiveram cidadãos, né? Cidadãos não existe, cidadãos incluídos que não deram a mínima para a lei Magnitsky. Nunca teve efeito algum em nenhum país, mas tem gente aqui querendo que o Brasil seja o primeiro a respeitar a intromissão na soberania. Calque com Lula ou vira-latas mesmo. O bicho tá pegando, rapaziada. Aquele vídeo do advogado ali, se tiver algum advogado que nos assiste aí puder, né, ver se aquilo é verdade, porque a gente vê o vídeo e acaba não tendo essa informação, né? Eu acredito que a maioria dos brasileiros desconhece a gravidade dessa lei para um cliente de um banco que deseja desafiar essa lei. Entre uma das sanções que estão previstas estão cancelamentos de todos os cartões de crédito Visa e Master dos clientes desse BCO. Não é isso não, hein, rapaziada? Acho que não é pra tudo isso não, mas vamos ver. O Xandão não é o Temer, o dono do Xandão é o dinheiro que também é o dono do Temer. O recambole do inferno e de todos os pilantras que venderam nosso Brasil. Governador e INSS taxista, lembra ministro dos Estados Unidos, Trump, Rússia, Estados Unidos, Vladimir. A carinha do nosso brother. Ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Agora sim, rapaziada, os mais recentes é isso, dessa loucurada da lei Magnitsky. Então, conversaremos nas próximas rodadas. Tamo junto. Rapaziada, cada vez tá mais loucura essa polarização que tá aqui. Fora que tem muito ainda pela frente. Tamo junto.